Fazer esse gancho aqui com o Brasil, puxando de novo para a discussão, Reinaldo, a gente viu ali essa relação direta com o caso que aconteceu, quase que imediata, dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro com a facada de 2018. Queria, inclusive, trazer aqui a fala que você citou há pouco, a resposta, a repercussão do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o que aconteceu lá com Trump, e ele comentando, então, ali justamente que atentados são contra pessoas do bem e conservadores. Vamos trazer aqui rapidinho esse VT, por favor. Somente pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não me entender? Como eu fui, né? Os mestres dizem que foi um milagre. Eu ter sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. Bolsonaro foi pegando carona ali em cada pontinho do que aconteceu, né, Reinaldo? Que milagre, né? Milagre. De fato, a bala, meio centímetro, 1 centímetro, teria matado. No caso do Bolsonaro, já se sabe que também a facada, se fosse 1 centímetro mais ali, não sei o quê, também teria matado. Eu acho sempre espetacular que as pessoas digam que foi um milagre, porque o milagre supõe intercessão divina, né? E a gente deveria perguntar, mas por que é que Deus se interessaria em particular por Bolsonaro? Talvez porque ele considere que a sua política de saúde, por exemplo, mandou muitas almas para o céu, né? Fazendo uma leitura mórbida. Enfim. E quanto a esse negócio de só pessoas conservadoras, tá aí, ele tenta emprestar um viés político àquilo que, obviamente, não tem, né? E como fez o Javier Milei, esse outro responsável, esse canalha, né? De cara, no primeiro dia, você vai no Twitter do Milei, o Milei atribui às esquerdas o ataque ao Trump. Quais esquerdas? Então, olha a responsabilidade disso. Porque aí, então, todas as pessoas que têm um viés de esquerda passariam a ser suspeitas ou corresponsáveis por aquilo que aconteceu, né? Isso ele falou no Twitter, mas mesmo no comunicado do governo argentino, se fala ali das pessoas defensoras da liberdade e de não sei o quê. Então, obviamente, se vai fazer essa leitura, se vai fazer essa exploração, né? Veja o que o tal Thomas Crook, né? Thomas Crooks, né? Se fosse Crook, até, enfim, que quer dizer bandido, né? É Crooks. O Thomas Crooks, né? Veja o que ele fez, né? Os mecanismos que ele mobilizou, né? Por enquanto aqui, né, o Bolsonaro pegando carona, resolveram nesse fim de semana aí, já estava marcada, né, uma manifestação dos bolsonaristas na Paulista, e apareceu lá, tinha lá meia dúzia de gato pingado, né, e eles resolveram pegar carona, tanto falar do Bolsonaro, do Supremo, não sei o quê, mas já com o negócio do Trump, né? E não colou, né? Colou, não tinha ninguém lá, né? Então, por mais que se busque essa associação, ela não está se mostrando, por enquanto, né? A coisa está ali, né? No terreno da loucura, da maluquice. Mas, enfim, estava na cara que eles iam fazer isso, né? Mas aí Tava até na cara valida... Perdão, pode finalizar. Não, sim, estamos Não, fazendo. Desculpa, o delay aqui me atrapalha um pouco. Pode seguir, Reinaldo. Não, diga.
Não, é porque isso valida, de certa forma, também a preocupação do governo Lula com como isso vai ser refletido aqui em termos de discurso, né? Porque quando a gente vê esse discurso mais ligado a uma simbologia, a um messianismo, é algo que impede um diálogo, como você estava citando na questão dos Estados Unidos, como é contraditória, a questão do armamentismo ali, mesmo que se tragam exemplos aí, mais um exemplo de como isso se converte ali como perigoso e tudo mais, não adianta conversar. E é isso exatamente que se vê aqui quando se trata de argumentos no sentido de Bolsonaro. Eu queria só uma última análise sua nesse sentido, de se o senhor vai de encontro com a fala do Kennedy aqui, que ele falou mais cedo, de que no caso, fazendo esse paralelo que está sendo feito entre o caso do Bolsonaro e do Trump, claro, existe ali um efeito positivo para Trump, que sai fortalecido desse atentado, mas ele acha que não vai ter, que o efeito positivo, no caso, vai ser menor do que o da facada em Bolsonaro em 2018. Antes da gente virar 100% para análise do Nacional aqui, Reinaldo, você concorda com essa fala do Kennedy? Eu concordo no seguinte sentido, porque do ponto de vista, digamos, aritmético, matemático, as coisas já eram muito diferentes, né? Veja só, o Trump já estava na frente, o Bolsonaro não estava. O Bolsonaro não estava. E eu não sei se o Bolsonaro, enfrentando os adversários em debates francos, abertos, se ele teria se saído tão bem como se saiu, né? É, eu participei, eu participei do último debate que Bolsonaro participou, que foi, eu era ali um dos que faziam perguntas, que foi na RTV. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para o Bolsonaro. Até a época isso chegou a ser comentado na imprensa. Em vez de ficar naqueles temas que a imprensa martelou muito, direitos humanos, não sei o que e tal, que o Bolsonaro usava aquilo para conseguir mais eleitores, né? Porque nós, os jornalistas, corretamente, claro, né? Com as melhores intenções e propósitos, dizia, mas o senhor disse tal coisa sobre direitos humanos, o senhor falou tal coisa sobre como tratar os presos, o senhor falou tal coisa, ele dizia, é isso mesmo e tal, e ele reiterava, falava coisas ainda mais agressivas, absurdas, perigosas, porque ele estava seduzindo uma turma, né, do eleitorado, uma parte do eleitorado. E eu fiz uma pergunta sobre dívida pública para ele. Eu achei que ele fosse ter um treco, porque ele nem sabia do que eu estava falando. Ele não tinha ideia do que eu estava falando. Ele travou, deu aquele branco, porque ele estava preparado para ficar falando mal das vítimas, como sempre, né? No discurso da extrema-direita. E eu não fui por aí, eu fiz uma pergunta técnica, né? Então, eu não sei se ele tivesse seguido na campanha, enfrentando os seus adversários, eu não sei se ele teria conseguido. Quando ele levou a facada, eu fiz esse levantamento e publiquei no Datafolha. No Datafolha, no UOL, né? Fiz com dados do Datafolha. Quando ele levou a facada, ele perdia para todos os seus adversários no segundo turno. Perdia para todos. Perdia para o Lula, porque o Lula ainda não tinha sido inabilitado, perdia para o Ciro, perdia para a Marina, perdia para o Alckmin, ele perdia para todo mundo. A partir da facada, que ele é internado, que ele fica dando entrevista lá dentro do hospital, né, como mártir, aí ele acende. Sim, já vi uma sociedade que vinha um pouco doente desde 2013, né? Desde aquelas porra louquices de 2013. Portanto, o efeito, no caso dele, foi gigantesco. No caso do Trump, ele já estava na frente. Meu Deus do céu, qual era o debate, Natália, anterior à facada do campo democrata? Era o George Clooney, né? Não é isso? George Clooney pedindo, cai fora, pelo amor de Deus. Né? George Clooney fazendo até aquela coisa horrível, né? Eu estive com ele e vi que ele não tem condições. Na linha assim, ele me recebeu e eu percebi que ele não está bom.
Então, o debate entre os democratas era como tirar o Biden, porque o Trump estava na frente. Então, o peso relativo, obviamente, é menor. O peso relativo, obviamente, é menor. Mas o número de eleitores aqui no Brasil, né, que pode estar hora lá, hora cá, é muito maior do que nos Estados Unidos. Nós temos um terço do eleitorado. Nós temos um terço do eleitorado que vai votar sempre na direita aqui, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de um terço. Nós temos um terço do eleitorado que vai votar sempre na esquerda, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre na esquerda. E nós temos um terço que decide. Ora vai para lá, ora vem para cá. Até nas últimas eleições, aliás, a última Dilma, e do segundo Dilma para cá, até esse terço se divide um pouco. Mas é esse terço que decide. Né? Nos Estados Unidos, esse grupo é muito menor daqueles que. Até nós temos lá, os estados são democratas, os estados são republicanos. E aí você tem os tais, os swing states, né, que, ora, dançam para lá e para cá, né? Então, o peso relativo é muito menor, claro, o relativo. Mas é evidente que tem peso, né? E tem coisas muito poderosas, né? Eu até apontei no primeiro dia como é que você trata imagens, né, nessas horas. Você vê, o Bolsonaro, os filhos dele fizeram uma escolha. O mártir. Então tem lá, já no primeiro dia você tem o Bolsonaro lá em Juiz de Fora, assim, só fazendo assim com o dedo. A vítima tá aqui, vítima nessa coisa, buscando salvar o Brasil lá. O Trump, né? Aí mais tarde, depois lembra, o Carlos, acho que o pai já presidente, mas fazendo uma outra cirurgia, ele chegou a publicar uma foto do Bolsonaro seminu no hospital. Foi lamentável. Uma coisa creepy, né? Uma coisa Escatológica. estranha. Uma gente ali, enfim, Jesus, né? Eu sempre penso numa junta psiquiátrica. É, O Trump foi outra coisa. O filho dele pegou a imagem de primeira. Ele pegou a imagem que é a imagem da campanha, de primeira. E ainda com uma montagem que ele meteu a bandeira americana atrás. Porque o Trump também focado, que você veja, que até levou a algumas teorias conspiratórias, né? Como é que alguém que teve uma bala de fuzil que acabou de passar pela orelha sangrando, jogado no chão, se levanta, perde o sapato, né? E tem espírito para cerrar o punho, fazer cara de mal, né? Dizer, e fight, fight, fight. Né? Você precisa estar muito focado naquilo que quer, né? E se criou a imagem da campanha, uma imagem muito poderosa. Que aí não é a do martírio, que foi do Bolsonaro durante um bom tempo. O Bolsonaro começou a falar em milagre posteriormente, aquele que superou a morte. E como ele é brega, como ele é cafona, como é uma gente tal, aí não ficou só nisso, né? É imorrível, imbrochável, incomível, né? Aquela coisa que deu a chance do Eduardo mostrar a bunda pro... Itális, falei mostrar a bunda, mostrar a bunda pro Milei. Mostrar a bunda pro Milei. Então não ficou só no imorrível. Agora, o Trump percebeu isso de primeira, assim, é notável isso, né? Ele é um negociante. Ele é um negociante. Ele, de algum modo, ali ele monetizava já. Foi assim, sobrevivi? Tô vivo? Tô vivo. Deixa eu monetizar a minha orelha rasgada. Foi coisa de 1 minuto e meio, né? Foi coisa de 1 minuto e meio entre o susto ali, o acontecimento, o desespero atrás do sapato dele levantar, abaixar os agentes. Ele construiu muito bem a cena e muito habilidosamente, né? É muito impressionante isso. É impressionante, Qualquer realmente. perdido. Ele, na hora ele falou, é voto,
E talvez tenha até pensado na valorização das ações também, né? Que já aconteceu hoje. Assim, é, né? E ainda fala, cadê meu sapato? Né? Não quero ficar sem sapato. Não, e tem É esse muito. fator de tudo ter sido ali televisionado.